Gente, muito bom dia para vocês. É realmente um prazer para mim estar aqui novamente. Ano passado, quando eu vim, eu fui super bem acolhida, porém eu tive que sair rapidinho. E aí agora estou voltando, né, com mais tempo. Foi uma das coisas que eu falei para a Gabi. Eu falei assim, eu quero poder ficar aqui com vocês hoje, né? E hoje nós vamos falar sobre o sal da terra. Esse tema tão lindo. Então eu queria começar pedindo a Jesus que nos inspire e que Ele prepare o terreno dos nossos corações para receber as sementes divinas do Evangelho. Porque no fundo é isso que nos traz aqui. Receber. E mais do que receber, deixar que essa semente trabalhe dentro de nós até virar vida. O tema escolhido para hoje é uma expressão muito conhecida que está lá no Sermão do Monte. Esse grande compêndio dos ensinamentos do Mestre. Esse momento em que Jesus reúne, em poucas palavras, um programa inteiro de existência. E é interessante porque logo depois das bem-aventuranças, depois daquele discurso que consola, que eleva e que amplia o horizonte, Jesus começa a falar de um jeito mais direto com os discípulos. Ele diz para os discípulos como eles deveriam ser, né? Qual deveria ser a sua postura, o que se esperava da condição de discípulos. E vale lembrar que o verdadeiro progresso espiritual não acontece só porque a gente admira Jesus. Ele não acontece só porque a gente acha bonito o Evangelho. O progresso espiritual acontece quando a gente decide ser discípulo. Quando a gente troca a admiração por disciplina. Quando a gente troca a teoria pelo caminho, pela prática. E aí vem a pergunta, o que é ser discípulo? O que significa ser discípulo de Jesus? Porque essa palavra, discípulo, ela vem da palavra disciplina. Ser discípulo de alguém é submeter-se à disciplina que esse alguém nos propõe. É aceitar ser educado por uma proposta. Então, ser discípulo de Jesus é abraçar o que Jesus ensinou e tentar viver isso no dia a dia, no lar, no trânsito, naquela hora que a irritação bate, sabe? Na hora do cansaço, durante aquela conversa que ninguém está vendo, ou às vezes no pensamento que só a gente escuta, só a gente tem, ou naquela atitude pequena que define o tamanho real da nossa fé. Ali a gente é discípulo. Porque é fácil ser discípulo no discurso. Difícil é ser discípulo quando a vida aperta, quando as coisas ficam difíceis, ou quando o orgulho pede resposta. Quando a mágoa pede revanche. E é justamente nesse contexto que lá, depois das bem-aventuranças, Jesus se volta para os discípulos e diz, vós sois o sal da terra. Sal da terra. E ele continua, ele diz, e se o sal for insípido, com o que há de se salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Essa foi a fala de Jesus. Reparem bem, essa não é uma fala delicada, é uma fala forte de Jesus. É uma fala que é um chamado, que convoca, que responsabiliza. E a gente precisa deixar essa frase ecoar para que ela possa mexer com a nossa consciência. Porque senão fica sendo só palavra. Então nós precisamos refletir na importância de receber o Evangelho no nosso coração e trabalhá-lo na nossa vivência, no nosso dia a dia. Mas o que Jesus quis dizer com essa fala? O que significa ser o sal da terra? A quem especificamente ele se dirige? Então, um primeiro ponto, antes de eu trabalhar o simbolismo do sal da terra, é entendermos que quando Jesus se dirige aos homens, aqueles que deveriam ser os discípulos, né, que deveriam ser seus discípulos, chamando-os de sal da terra, ele não está se dirigindo apenas àqueles que recebem o título de cristãos, aqueles que recebem o rótulo de cristãos. Ele não está falando só para aquelas pessoas que têm uma etiqueta religiosa.
O livro Evangelho segundo o Espiritismo nos lembra isso de uma forma muito clara. Ele diz que todo aquele que pratica a caridade é um discípulo de Jesus, é um discípulo dele. Isso independente da crença, independente do nome que dá para a própria fé, independente do caminho externo que ele segue. Todo aquele que pratica o bem é um seguidor. Então, quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, ele está se dirigindo a todos os homens e mulheres que já se despertaram para o bem, a todos que já acordaram para o caminho da caridade, a todas as pessoas que já sentem que a vida não é só comer, dormir, trabalhar, morrer, mas que existe um sentido maior, uma direção. E isso mostra o caráter universal da mensagem de Jesus, universal. Porque sempre foi assim. Nós é que criamos divisões, nós é que criamos rótulos para a mensagem de Jesus, que cria fronteiras. Jesus, ele fala com a consciência de cada um. Ele chama qualquer homem de bem, qualquer coração sincero, qualquer criatura que esteja tentando subir um degrau, ele se dirige a todos, todos. Qualquer homem de bem ouve a voz de Jesus e pode segui-lo. E é curioso como Jesus ensina, porque ele pega os elementos do cotidiano, coisas simples, e veste a verdade daquilo, a verdade eterna, com um símbolo que todo mundo entende. Jesus fala em semente, em fermento, em peixe, em ovelhas, em dracmas, que era a moeda local, em pérolas, que quem ouvia sabia o que era isso e conseguia associar. Estava ali no seu dia a dia, na mesa, na rua, no trabalho. O símbolo parece simples, mas o que ele carrega por dentro é eterno. Saber comunicar com as pessoas e tocar naquilo que ela entende, isso é eterno, isso toca. E aí entra um papel muito bonito do Espiritismo, que é nos ajudar a tirar os véus do símbolo para chegar na essência. Porque muitas vezes a gente fica preso na superfície, preso na casca, no enfeite, e esquece de buscar a essência da mensagem. E o Espiritismo nos ajuda a buscar essa essência, nos ajuda a buscar o sumo da laranja, a tirar a casca, aí até o que realmente alimenta. Porque o Evangelho, se ele for lido só na casca, ele vira letras, palavras, vira costume, vira algumas frases bonitas, mas se a gente vai ali no sumo da laranja, o Evangelho vira vida, ele vira transformação. Então, quando Jesus diz sal da terra, é como se ele estivesse dizendo: os meus discípulos precisam ter no mundo moral qualidades semelhantes às propriedades do sal no mundo material. Então a nossa proposta hoje é fazer esse transporte, é entender, é pegar as propriedades físicas, propriedades materiais do sal e trazer para o mundo espiritual, para a nossa vida prática. Isso que eu vou tentar aqui. Mas então o que significa isso no cotidiano? Como eu posso ser o sal da terra no dia a dia, no jeito que eu falo, no jeito que eu penso, na forma como eu reajo, na forma como eu sirvo, sabe? No modo como a gente lida com as pessoas, com os problemas, com a vida. Bom, então, para vir aqui, eu fiz uma pesquisa para ver quais seriam as utilidades do sal para trazer como reflexão. Então, antes, eu já vou dizer logo que eu não tenho nem a pretensão de fechar a interpretação, de deixar limitado ao que eu vou falar, porque o Evangelho é uma fonte, quanto mais a gente cava, mais a gente encontra. Quanto mais a gente mergulha, mais sai tesouro dali, mais sai sombra. Então vocês podem tirar daqui ainda mais interpretação se vocês pararem, pensarem, e é gostoso fazer isso. Então essa interpretação pode ir muito além do que eu vou falar hoje. Mas enfim, eu consegui chegar em 8 utilizações ou 8 funções do sal. Então nós vamos caminhar agora, para esses pontos para a gente entender o que Jesus quis dizer, se nós somos o sal do mundo. E aí, enquanto eu for falando, eu quero que vocês se perguntem, onde que isso fala comigo? Onde que cada significado, onde que isso me chama? Onde que isso me confronta com amor? Bom,
A primeira função, primeira característica do Sol, talvez é a mais intuitiva, a mais óbvia de todas. Qual que é a função do sal? Temperar, salgar. Dar sabor ao alimento. O sal desperta o gosto. O sal dá vida ao que estava sem graça. O sal tira a comida da neutralidade, e isso no mundo espiritual vira uma pergunta bem direta. Como que está o sabor da minha vida? O que me motiva a levantar de manhã? O que me dá forças para lutar? O que me sustenta quando o dia está difícil? O que dá sentido existencial para a minha vida? O que me faz olhar para a vida e pensar, vale a pena? O que te motiva a vir numa casa espírita, a buscar a mensagem de Jesus? Porque a alegria que Jesus nos convida a ter não é uma alegria de euforia, é uma alegria de sentido, é uma alegria que nasce de um propósito, sabe? Que vem de saber para onde eu estou indo, mesmo quando eu ainda tropeço no caminho. Saber para onde eu vou. O sal significa dar sabor, temperar a vida, dar sabor. Mas quando a vida perde o sabor, a gente sabe o que acontece. A ausência de sabor abre espaço para o desânimo, para a desesperança, para a tristeza que vai se acumulando. E em situações mais graves, isso desce para doenças silenciosas, para depressão, inclusive para o suicídio, que é uma enfermidade oculta que tem crescido tanto no mundo e que mostra com dor que muita gente está vivendo sem um porquê. Vivendo sem um sentido, sem direção, sem uma motivação, sem um tempero, sem alegria de viver. E quando se fala em sentido e direção, eu lembro de um livro, né, que embora seja um livro bem fininho, um livro bem curto, ele possui uma leitura profunda. E para mim é como se fosse um soco de lucidez, sabe? O nome do livro é Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Viktor Frankl, que foi um psiquiatra austríaco, ele era judeu e ele viveu o terror dos campos de concentração, passou por Auschwitz, perdeu praticamente toda a família e mesmo naquela situação limite, ele começou a analisar o comportamento das pessoas que estavam lá. E foi aí que ele percebeu algo surpreendente. Não necessariamente eram os mais fortes fisicamente os que suportavam estar ali, né, suportava a pressão das torturas. Não era necessariamente aqueles que pareciam mais fortes, mais duros. Às vezes, pessoas aparentemente frágeis eram gigantes por dentro. E aquilo o intrigou. E ele começou a perguntar, por que você resiste? Aquela pessoa tão frágil, por que você aguenta? O que te mantém de pé? Foi então que ele descobriu que os que aguentavam eram os que tinham um propósito, eram os que tinham um porquê. Eram aquelas pessoas que tinham a consciência de que tinham uma missão a cumprir na vida, que ainda queriam fazer algo. E aí então, essa pergunta que ele fazia para os outros, um dizia, eu preciso sair daqui para reencontrar alguém. O outro dizia, eu preciso terminar um trabalho. Ou, eu quero formar uma família. Ou eu tenho uma missão, eu tenho um sentido. E aí ele percebeu então que essas pessoas que tinham um propósito pelo qual lutar eram justamente as pessoas que tinham força para resistir. E isso fez tanto sentido para ele que ele cunhou a frase, não são as circunstâncias que tornam a vida insuportável, mas sim a ausência de significado, a ausência de propósito existencial. Ele percebeu que o mais traz resiliência e capacidade de superação é justamente ter essa noção de que todos temos uma missão a cumprir na Terra. Todos temos um propósito maior pelo qual lutar. E não precisa ser nada gigante, às vezes é algo pequeno. E aí ele criou uma frase magnífica que de certa forma resume todo o seu livro. Parafraseando Nietzsche, né? Ele diz, quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Se você tem um porquê para lutar, o como é só um processo. Não importa o que ele seja, você tem um porquê. Você quer chegar, você
quer se superar. E é isso que dá o sabor à vida, esse sentido de ter algo por que lutar. E é isso que Jesus está falando. Sejam o sal da terra, tenham uma vida motivada, tenham um propósito existencial. Então, para nós que buscamos nos aproximar de Jesus, existe um porquê maior do que esse? Existe um propósito mais alto? Aproximarmos de Jesus, viver o Evangelho, caminhar em direção ao Pai, buscar a comunhão com Deus. Esse é o propósito maior de toda a criatura. Ainda que a gente demore a perceber, é a sede mais profunda do ser humano, é o anseio mais verdadeiro, é nos conectar com o divino. E sobretudo nós que buscamos nos aproximar de Jesus, né? Não seria esse o maior de todos os nossos propósitos? Às vezes ele só vem revestido de uma palavra diferente, mas é esse. Vivermos a mensagem que Jesus passou. O maior propósito de toda criatura, ainda que a pessoa não perceba, mas o maior propósito é nos unir àquele que nos criou. Essa é a nossa maior sede, esse é o nosso maior anseio. A gente vê aquelas civilizações antigas que estão lá, fazem o culto a um Deus, porque tem essa necessidade. E quando a gente percebe isso, nenhum obstáculo se torna insuperável. Todas as necessidades são vistas como se fosse um processo ou como um meio para chegar ao fim que a gente deseja. Então essa é a primeira característica, ter uma vida motivada, ter um propósito existencial. Mas o sal tem várias características, então a segunda característica que vamos falar aqui é que o sal conserva. Antigamente, principalmente quando não havia geladeira, era comum colocar sal nas carnes para que elas se preservassem por mais tempo. Então eles colocavam sal para evitar a degeneração. O sal era a preservação. E aí, trazendo isso, preservação evita a corrupção da carne, olha. E trazendo isso para o mundo moral, o que significa isso? No mundo onde que os valores éticos e morais parece cada vez mais corrompido, o que está faltando? Sal. Falta sal. Em um mundo em que tudo parece escorrer e que os princípios parecem virar só uma opinião, e que o dever vira uma opção, a verdade vira uma conveniência, eu vou ou não, faço ou não, Jesus nos chama a ser aquele tipo de presença que conserva os valores. E aqui eu faço questão de dizer, não se trata de puritanismo, não se trata de dureza, não se trata de conservadorismo vazio. Trata-se de valores fundamentais de Jesus. Valores como caridade, como perdão, humildade, justiça, honestidade, fidelidade ao bem. Sem a vivência disso, a sociedade não se equilibra. Por mais que a gente negue, por mais que a gente relativize, por mais que a gente tente construir felicidade sem base moral, cedo ou tarde a casa cai. Porque o mundo moral, ele tem lei, tem consequências, ele tem retorno. Então Jesus nos diz com a linguagem do sal, onde todos têm sido desonestos, sejam vocês os honestos. Onde todos querem burlar a lei, sejam aqueles que seguem a lei. Onde todos não têm perdoado, sejam vocês aqueles que perdoam. Onde todos não têm sido humildes, sejam vocês aqueles que tenham humildade. Porque não adianta esperar do outro aquilo que nós mesmos ainda não estamos vivendo. Então Jesus está falando, sejam o sal da terra, mas sejam pelo vosso exemplo, cultivem a importância da ética, da moral, da justiça, da caridade. Sejam aqueles que preservam, que evitam a corrupção. E aí vem a pergunta que educa, como exigir integridade dos superiores se nós, nas pequenas ações, não temos sido íntegros? Porque como Jesus ensinou, quem é fiel no pouco é fiel no muito. O muito é reflexo do pouco. Então busquemos ser esse sal que conserva, que preserva os valores, que mostra na própria vida que ética não é prisão, é harmonia. Moral não é peso, é um caminho.
que justiça não é rigidez, é um equilíbrio. Está mostrando para nós que caridade não é discurso bonito, tem que ser uma atitude. Então busquemos ser o sal. Essa é a segunda característica. E a terceira característica é que o sal, ele mantém o equilíbrio. Boas partes dos seres vivos, se não todos, eles só conseguem sobreviver por conta do equilíbrio fisiológico mantido pelo sal. Não fosse o sal, não seria possível a nossa vida aqui. Não teríamos a vida física. O nosso corpo depende do equilíbrio de sais minerais. A vida física depende dessa harmonia. Sem isso, tudo desorganiza. E isso vira uma imagem muito forte para o mundo espiritual. Então, o sal também tem esse papel de sustentar o equilíbrio, de manter o equilíbrio que propicia a vida. Agora, trazendo isso para o mundo espiritual, o papel do sal é manter o equilíbrio psíquico da Terra, o equilíbrio espiritual da Terra. Porque todos nós vivemos em regime de associação, regime de comunhão. Tudo que eu penso e sinto, gente, influencia o ambiente. Tudo que eu penso e sinto influencia o nosso lar, influencia o nosso trabalho, influencia aqui no centro espírita, influencia a cidade, influencia a psicosfera da Terra. E eu posso fazer essa balança pender para o lado do bem ou para o lado do mal. Nosso pensamento tem isso. Então Jesus está falando, sejam vocês aqueles que mantêm o equilíbrio, ou que puxem o equilíbrio para o lado do bem. Em momentos como os nossos, né, em que a desesperança cresce, em que a tristeza ganha espaço, né, que o medo tem se espalhado tanto, é preciso que aqueles que se propõem a seguir Jesus colaborem na esperança, no otimismo sereno, colaborem na confiança, na fé raciocinada, colaborem na vibração do bem. Porque se nós engrossarmos a fileira do desânimo, se nós nos tornarmos multiplicadores de pessimismo, né? Se nós espalharmos a amargura, o que será do psiquismo da Terra? Do psiquismo coletivo? O que será da atmosfera espiritual da Terra? Então Jesus nos chama a ser esse sal que equilibra, que sustenta, que puxa para o bem. E aqui cabe uma vigilância muito prática. Que tipo de emoção eu tenho lançado no mundo? Essa que é a reflexão. Que tipo de pensamento eu tenho alimentado? Que tipo de conversa eu tenho sustentado? Porque nós estamos o tempo todo trocando vibrações, trocando ideias, trocando energias. Então eu influencio e também sou influenciado. E o Livro dos Espíritos fala isso. E se a gente pudesse ver o ambiente espiritual aqui agora, se a gente pudesse enxergar as linhas de pensamento do nosso pensamento, as ondas emocionais que estão acontecendo aqui agora, essa troca incessante, talvez nós ficaríamos deslumbrados. Ou talvez ficaríamos assustados, dependendo do que a gente está vibrando. Porque a vida não é só o que aparece. Nós estamos incessantemente trocando. E aí a pergunta é, qual tem sido a minha contribuição nessa troca? Eu tenho colocado o fermento do bem ou o fermento do mal? Eu tenho ajudado a sustentar o equilíbrio ou eu tenho aumentado o desequilíbrio? Qual tem sido o nosso legado? Porque uma das ilusões que a gente precisa desfazer é a ideia de que nós vivemos só para nós mesmos. Há quem diga que os meus atos dizem respeito somente a mim. Mas é claro que não. Quando a gente é agressivo, quando você é agressivo, você está prejudicando um monte de gente apenas pela emoção que a gente emite. Todos nós, todos os nossos atos, eles influenciam os outros. Então eu não posso ter essa vida que pensa apenas no que eu quero, no que eu faço. Eu tenho que pensar no meu legado, na minha contribuição para o mundo. Eu tenho que pensar se é uma contribuição positiva, né? Se a minha contribuição está pendendo a balança do equilíbrio para o lado do bem ou para o lado do mal.
E eu me lembro de um exemplo interessante de como as nossas atitudes acabam influenciando, às vezes, né, muitas pessoas. Olha essa história. Há um caso citado na Revista Espírita, em que Allan Kardec ele evoca o espírito de Goethe e pergunta sobre o livro O Sofrimento do Jovem Werther, uma obra que, quando foi lançada na Europa, influenciou muitos jovens e ficou associada a uma onda de suicídio por causa de um livro. Ele escreveu algo que gerou uma onda de suicídio na Europa. Gente, veja bem, a pessoa escreve algo, aquilo viaja, toca o coração e pode construir ou pode ferir. E Goethe, né, nessa evocação, ele reconhece um arrependimento como quem diz: eu poderia ter escrito de outra forma. Eu poderia ter apontado uma saída. Eu poderia ter inspirado o bem. Mas não foi isso que ele fez. O livro dele incentivou o suicídio. Então isso nos faz pensar, em um mundo como o nosso, altamente conectado, uma mensagem que eu posto na internet, uma frase que eu repito ou que eu reposto, um comentário que eu faço, quantas pessoas podem ser impactadas? Quantas pessoas isso alcança? Para qual lado a gente empurra a balança? Então, ser sal também é isso, é cuidar daquilo que nós vibramos, cuidar daquilo que nós espalhamos, cuidar daquilo que nós estamos semeando, cuidar para poder sustentar o equilíbrio do bem. A quarta característica do sal, olha quantas coisas. O sal está em todo lugar, mas muitas vezes a gente nem percebe. A gente, né, o sal está na terra, o sal está no mar, o sal está no nosso corpo, o sal está no alimento. Ele cumpre a função dele e ele não faz propaganda. A gente só percebe o sal, né, a gente só sente falta quando o sal não está ou quando está em muito excesso. Mas quando ele está ok, quase nunca a gente lembra dele. E trazendo isso para a postura do discípulo é muito bonito, porque Jesus nos ensina uma virtude diferente e difícil, que é o quê? Fazer o bem sem esperar reconhecimento. É estar presente, é servir, é cumprir a tarefa sem precisar ser visto, sem precisar ser aplaudido, sem precisar de palco. E isso é muito necessário no dia de hoje. O mundo em que a exposição virou moeda e que a imagem virou identidade e que muita gente constrói o próprio valor de acordo com o olhar do outro, isso é muito importante. E Jesus nos chama para o interior. Porque se eu construo a minha identidade na aprovação externa, aí eu viro refém. Agora, e aí o dia que a aprovação não vier, eu desmorono. Então eu construo na areia. Então a nossa identidade precisa vir do autoconhecimento, do nascer da consciência do que eu sou diante de Deus, não da opinião do outro, não dos elogios que me dão, não dos aplausos que vêm e vão. E aí surge uma pergunta que a gente precisa fazer em todo o trabalho com Jesus. Eu estou buscando reconhecimento ou eu estou buscando paz de consciência? Porque nem sempre os aplausos do mundo combinam com a aprovação íntima. Muitas vezes eles caminham separados, às vezes caminham até em direções opostas. Aquilo que o mundo está aplaudindo não é o que vai fazer bem para o nosso íntimo, para o nosso espírito. Tem gente que é muito aplaudida, mas por dentro vive martirizada. E tem gente que está ali no anonimato e por dentro está em paz. Então ser sal é isso, é estar em todo lugar, é fazer o bem, é cumprir a tarefa e não negociar o coração por reconhecimento. Então essa é a quarta característica. Jesus nos convida a ser esse sal que cumpre o seu papel no lar, no trabalho, na família, na casa espírita. Cumpre o seu papel e não pede nada em troca. Está ali só para fazer, não fica esperando nada em troca. A quinta característica é que o sal tinha um valor monetário. Em muitas culturas antigas, o sal era moeda de troca. Daí veio a palavra salário, por causa do sal. Isso é muito interessante, porque abre uma pergunta espiritual. Qual é o verdadeiro tesouro da terra? É ouro? É terra? É posse?
É fama? Ou são os corações de bem? O que realmente é o tesouro espiritual da nossa vida, da terra? O verdadeiro tesouro é o sal da terra. São as criaturas que vivem o bem, porque tudo que é matéria passa, se transforma, se desfaz. Mas o bem fica. O bem se grava, o bem se eterniza. Um exemplo disso é a contribuição de Mahatma Gandhi. Uma contribuição que não se perde, porque ficou gravada na consciência coletiva. A contribuição de Martin Luther King também. Ele já morreu, mas a contribuição dele está aqui. Não se perde, porque já virou referência moral. A contribuição de Nelson Mandela não se perde, porque virou símbolo de superação. A contribuição de Chico Xavier não se perde, porque virou símbolo de bondade, de humildade, de caridade. O bem, ele permanece. A pessoa pode ir, mas o bem permanece. E aí Jesus nos cutuca e pergunta, no mundo que valoriza o ter acima do ser, onde nós estamos construindo a nossa felicidade? Sobre qual base? Porque tudo que está fora de nós pode ser perdido assim, de repente. Título, dinheiro, beleza, conforto, saúde, cargo, fama, tudo pode ser perdido, num passe de mágica, num piscar de olhos. E se a minha felicidade estava pendurada nisso, ela cai junto. Então Jesus nos chama a construir sobre a rocha, construir sobre a base firme. Ele nos chama a ouvir e praticar. Porque tempestade vem, ventania vem, neve vem, dor vem, perda vem. Mas a alma que construiu em cima de uma rocha, essa permanece de pé. Essa é a quinta característica, que é valorizar o ser acima do ter. Sem desprezar a matéria, porque a matéria é instrumento, mas lembrando sempre, a matéria é um meio, não é o fim. Quando ela vira fim, a desilusão chega, mais cedo ou mais tarde. Ou a sensação de não é isso. Então, como diz Jesus, aqueles que ouvem as palavras dele e praticam, esses estarão construindo a felicidade sobre a rocha, sobre uma rocha que não pode ser destruída, é firme. Essa é a quinta característica do sal. E a sexta característica é que o sal era símbolo de fidelidade. Pela capacidade de preservar, de impedir corrupção, ele virou símbolo de aliança incorruptível. Não sei se vocês já ouviram, mas existe até uma expressão que chama aliança de sal, que dá a ideia de um pacto que não se rompe, uma fidelidade que não se corrompe. Isso nos chama para uma palavra que o Evangelho exige de nós, que é a coerência, que é a fidelidade à proposta de Jesus. Fidelidade ao Evangelho e fidelidade no sentido de alinhar. Alinhar saber com falar, com fazer. Alinhar o pensamento, o sentimento e a nossa ação. Porque assim como nós confiamos em Jesus, Ele também quer confiar em nós. E Ele precisa confiar em nós, precisa confiar no trabalho que tem que ser feito na terra, no trabalho de regeneração. E a nossa mensagem só ganha força quando deixa de ser palavra e vira ação, vira vida. Às vezes a gente acha que a luta entre o bem e o mal é balela, mas a força do bem é muito maior. O mal precisa de um exército, de armas, de poder, de dinheiro. Ele precisa disso tudo para poder fazer estrago, para poder fazer o seu trabalho. O bem, muitas vezes, ele precisa de um único coração fiel para inspirar multidões. O bem precisa de um Gandhi para poder influenciar multidões a libertar a Índia. O bem precisa de um Martin Luther King para poder influenciar multidões e conquistar os direitos civis dos negros aqui nos Estados Unidos. O bem precisa de um Nelson Mandela para influenciar multidões e libertar a África do Sul do apartheid. Esse é o poder do bem. Mas ele só adquire esse poder quando a nossa mensagem deixa de ser apenas palavras e passa a ser atos, vida.
quando nós nos tornamos o Evangelho em ação. Porque aí nós influenciamos as pessoas que estão conosco com cada ato, com cada pensamento e com cada sentimento que nós temos. E aqui eu lembro de Emmanuel, no capítulo 9 do livro Pensamento e Vida, quando ele fala sobre sugestão. Ele nos lembra que cada emoção, cada pensamento, cada sentimento nosso se torna elemento dinâmico de indução, que impele o outro à imitação consciente ou inconsciente. A gente inspira pelo que vive, a gente educa pelo que a gente vibra. Então, quando a gente está sentindo bem aqui, você está inspirando o outro a se sentir bem também, a sentir o bem também, mas o mesmo vale para o mal. Mas como eu falei, a força do bem alcança dimensões muito maiores. Assim nós entendemos como o coração, como o de Gandhi, por exemplo, conseguiu levantar aquela multidão. A força da mensagem, a força da vivência. Então nós nos lembramos da fala atribuída a Francisco de Assis, que diz assim: pregue o Evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Olha que lindo isso. Pregue o tempo todo, mas se necessário, fale. Ou seja, haja. Essa é a característica que Jesus está nos convidando a ter. Sermos fiéis, a agir mais do que falar. Mas fiéis em que sentido? Fiéis quando mostramos que a nossa ação, o nosso pensar e o nosso sentir sejam coerentes. O que eu sei e o que eu falo seja o que eu faço. Porque muitas vezes isso não é congruente. Isso é ser fiel. Isso é ter fidelidade à proposta de Jesus. E é disso que ele precisa nesses momentos. De trabalhadores dispostos a serem fiéis. De trabalhadores verdadeiramente comprometidos com a causa do Cristo. E não com as causas pessoais. E essa é a sexta característica. Olha quantas! Mas vamos lá, mais uma característica. Eu quero apresentar agora a sétima característica. O sal em excesso, ele pode esterilizar o solo. Ele pode impedir que algo cresça ali, mesmo que temporariamente. Existe uma memória antiga, histórica, de salgar a terra. Eu morei em Ouro Preto e lá, nas partes de Tiradentes que foram espalhadas, um lugar eles colocaram, que tinha que colocar sal, para não crescer nada ali. Para que ali mostrasse como uma punição, para dizer que aquilo ali não se reconstrói, aquilo ali não cresce, né? Então, queriam salgar o lugar, a sua casa, como um sinal público de infâmia, como uma forma de dizer, isso aqui está marcado. Essa é uma imagem forte, e ela não é bonita no sentido histórico, porque ali é punição, é violência, é dureza, não é esse o ponto. Mas o Evangelho faz um movimento diferente. Jesus não nos chama a esterilizar a vida, ele nos chama a esterilizar o mal dentro de nós. Ele nos chama a impedir que sementes ruins encontrem chão dentro de nós, encontrem solo fértil. Porque tem coisas que se nasce do coração, vira erva daninha. Começa pequenininha, quase invisível, e quando a gente percebe, já domou tudo. Pode ser uma mágoa guardada que vai crescendo, ou um pensamento de crítica que é repetido, ou uma inveja disfarçada de opinião, um orgulho que a gente chama de autenticidade, ou às vezes uma impaciência que a gente chama de verdade, sabe? Que a alma vai ficando ocupada, vai ficando cheia de espinhos. E aí depois a gente se pergunta, por que está sem paz? Porque deixou aquela erva daninha crescer. Então esse sétimo ponto é uma lição de higiene espiritual. Sejam o sal da terra. Não deixe nascer em você aquilo que não combina com Jesus. Não deixe que o impróprio crie raiz. Não deixe que o mal encontre um terreno fértil dentro de nós. E isso pede uma sinceridade íntima, uma honestidade intelectual. O que eu tenho regado sem perceber? Que tipo de semente eu tenho alimentado em mim? O que eu tenho defendido com justificativas bonitas, mas que a consciência sabe que é uma erva ruim? Porque tem pensamento que não se debate, tem que ser interrompido. Tem que cortar. Tem hábito que a gente não pode ficar enfeitando, tem que cortar. Tem porta que não pode deixar meio aberta, tem que fechar, mas fechar mesmo, fechar com firmeza. Ao mesmo tempo, fechar com paz.
Não é fechar não querendo, não. É fechar com paz, com consciência. Porque tem coisa que se a gente deixar brotar um pouquinho, depois dá um trabalho para arrancar, é difícil. E como é que a gente esteriliza o mal sem endurecer o coração? É com disciplina. Com disciplina mansa, com escolhas diárias, com vigilância, com perdão quando a mágoa quer governar, ou com silêncio quando o orgulho quer falar. Uma vez com o serviço, quando o ego quer ser servido. Às vezes é a gente que tem que servir. Com estudo, enquanto a ignorância quer mandar. Ou com caridade, quando o comodismo quer se instalar. Eu não vou fazer, não, estou com preguiça. O mal, ele tem que encontrar chão para poder crescer. E quando ele não encontra chão, solo fértil, ele vai embora. E quando o bem encontra um solo fértil, ele floresce. E essa foi a 7ª característica do sal. Mas tem mais um. Das que eu pensei. O sal abre caminhos. O sal também ele é usado em lugares frios, né? Quando neva, eu moro em Denver, no Colorado. Então lá neva muito. Então às vezes a gente joga sal para derreter o gelo, para abrir o caminho. Olha que lindo isso no plano moral. Tem ambiente congelado, tem lar congelado, tem relações congeladas, tem coração que virou uma pedra de gelo, já virou inverno há muito tempo. A gente pode estar na primavera e o coração está lá no inverno. Às vezes chega um discípulo não com barulho, mas com presença, com humildade, com gentileza. Chega um discípulo, chega qualquer um de nós, sendo sal da terra, e o que acontece? Ele começa a derreter o gelo. Ele chega e não aumenta a rigidez. Ele não coloca mais frio, ele não espalha mais a diferença. Ele espalha o calor moral, ele espalha a paciência, ele espalha a reconciliação. Ele abre caminho onde estava travado, como o sal, que no inverno ajuda a tornar a estrada transitável novamente. E o sal aparece também na solução salina. Eu já estou com 9 aqui agora, na recomposição. Falei que era 8 e lembrei de mais uma. O discípulo ele é chamado a limpar feridas, a ajudar a recompor forças, a ajudar o outro a voltar ao equilíbrio. Tem gente que a vida feriu, tem gente que o mundo contaminou, tem gente que está inflamado por dentro. E a presença do bem funciona como esse soro fisiológico, esse reequilíbrio. E o sal no nosso corpo, ele participa do equilíbrio elétrico, equilíbrio muscular, equilíbrio nervoso, do funcionamento do organismo. E isso também tem uma lição espiritual. O discípulo ele é chamado para sustentar equilíbrio, para evitar extremos, para não viver no descontrole emocional, para não ser instrumento de perturbação. Ele não alimenta tempestades, ele não espalha toxinas, ele busca a vibração do bem. E tudo isso traz um alerta muito importante para nós. O sal em excesso faz mal. O sal em excesso queima, intoxica, ele endurece o solo ou ele destrói. Então, quando Jesus nos chama a ser sal, Ele não está nos chamando a ser duros, a ser excessivo, a ser agressivos. Ele não está nos convidando a ser pessoas que machucam com verdades. Ele nos convida a ser honestos, mas não aquele que machuca. Ele está nos convidando, ele nos convida a ser aquele que cura, que equilibra, que abre caminho, que dá sentido, que recompõe, que tempera, que impede a corrupção moral, que impede que o mal crie raiz. Mas sempre com amor, sempre com mansidão, com mansuetude, com bondade, seguindo o exemplo dele. E quando a gente olha para a frase de Jesus de novo, ela ganha um peso maior. Vós sois o sal da terra. E isso não é elogio, isso é uma tarefa. É uma responsabilidade, não sei se vocês estão entendendo. Isso é um convite, isso é um chamado à ação. Ação, porque ficar só na palavra não adianta nada. E há uma fala, de Emmanuel que é muito impactante, que é a ideia de que ao longo dos séculos nós nos tornamos cristãos sem Cristo.
Olha só. Que a gente pratica um cristianismo sem Cristo. A gente pratica um cristianismo voltado para interesses transitórios, esquecidos dos valores eternos. E aí a gente entende o esforço espiritual que existe por trás da proposta espírita. Ser um cristianismo redivivo. Fazer o sal voltar a salgar. Fazer o evangelho voltar a ser vivido, não só citado, a ser vivido, praticado. E aí a gente pode se perguntar, então, pode pedir para a gente imaginar um mundo. Vamos imaginar um mundo se todo mundo que tem uma fé vivesse aquilo que ele acredita, vivesse o melhor daquilo que ele acredita. O budista praticasse o budismo, o cristão praticasse o cristianismo. Imagina 8 bilhões de pessoas, cada um sendo um sal de verdade. Olha o planeta da regeneração aí, olha o planeta já melhorado. Imagina se todo mundo que tivesse o convite de ser sal se realmente salgasse. Vocês acham que a corrupção teria espaço? Que a violência teria o mesmo espaço? Essa indiferença teria o mesmo espaço que tem hoje? Não. É por isso que a espiritualidade insiste tanto em nos mostrar exemplos e nos lembrar dos primeiros cristãos. Porque quando a gente olha para o cristianismo primitivo, a gente entende o que é ser sal. Aqueles homens, eles não tinham poder, os discípulos de Jesus não tinham poder, não tinham apoio, não tinham dinheiro, não tinham estrutura. Mas mesmo assim eles venceram o maior império do mundo. Como? Porque onde que está a sede do cristianismo hoje? Na Itália, em Roma. Eles venceram como? Porque a vida deles era mensagem, a presença deles transformava. O sal não transforma à distância, o sal precisa tocar. O sal precisa entrar em contato com o meio. O sal precisa estar ali, presente. Então não adianta a gente dizer que servir a Jesus é fugir da luta, porque o sal é necessário justamente onde a vida está difícil. É ali. A família está difícil? Pois é lá que precisa do sal. E a gente já viu o significado de sal, não vou repetir. O trabalho está pesado, então é lá que precisa do sal. A casa espírita está com desafios? É lá. Não aqui, mas eu dou um exemplo, né? Ou a igreja, onde que a gente vai? É lá que precisa do sal. O sal não escolhe um lugar confortável. Ele vai para onde precisa cumprir a função. Ele vai para onde precisa temperar, onde precisa conservar, equilibrar. Falei que não ia falar o significado e estou aqui, ó, curar. Abrir caminhos, né? Ele está ali impedindo que o mal brote. Então nós não devemos fugir, nós devemos assumir. Assumir com humildade, assumir com oração, com serenidade, com coragem. E é aqui que eu queria terminar. Não apontando para ninguém, mas convidando cada um de nós para o silêncio do nosso íntimo, para a honestidade da própria consciência. Honestidade para a gente mesmo. Eu tenho sal que salga? Ou eu tenho sido apenas o sal no nome? Eu tenho temperado a vida com sentido? Ou eu tenho espalhado desânimo? Eu tenho sustentado o equilíbrio? Ou eu tenho espalhado a perturbação? Isso cada um vai saber responder, com a honestidade intelectual de cada um. Eu tenho buscado esquecimento ou reconhecimento? Não esquecimento, mas o anonimato ou reconhecimento? Eu tenho valorizado o ser ou eu estou correndo atrás do ter? De verdade. Eu tenho sido fiel, coerente? Ou eu tenho vivido uma coisa e falado outra? Sobretudo aqui, né? Acima de tudo, eu tenho salgado o meu solo interior, eu tenho impedido que sementes ruins encontrem chão.
quantas reflexões a gente pode fazer com uma simples frase: sal da terra. Na função de equilíbrio do sal, eu tenho puxado mais para o bem, equilibrando, ou puxado para o mal, gerando mais desequilíbrio, mais fofoca, mais desarmonia? Vós sois o sal da terra. Esse é um chamado. Esse é um chamado. É um significado, e o significado está aqui, mas pode ir além. Porque enquanto eu falei que eram 8, eu já descobri que são 9, daqui a pouco a gente vai em vários. Eu tenho mais uma para te dar. Então vamos falar nele, tá vendo? Que é para quê? Para a gente pensar e repensar. E a ideia é isso, é que todo mundo lembre depois, que sal também é isso. Para quê? Para a gente pensar e praticar. E que Jesus nos ajude a refletir, nos ajude a despertar, nos ajude a assumir esse chamado com ternura e com firmeza. A terra carece, deixa eu voltar em Minas, a terra carece desse sal, gente. Precisa desse sal, conta com a gente para esse mundo de regeneração. Então, que os amigos espirituais nos inspire e nos ilumine para que sejamos o sal que Jesus espera de nós. Que Deus abençoe a todos nós. Muita paz e muito obrigada.